Aquele abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência que é o nosso canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Você já viu falar sobre pornografia aqui no Brasil, no mundo? Você sabe quais são os seus males? Você imagina o percentual de homens e mulheres que vivem na prática da homossexualidade ou da pornografia? Pois bem, querido, uma matéria do G1 do dia 17 de maio de 2018 diz que 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia. A matéria diz: no Brasil, há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. 76% são homens e 24% são mulheres. A maior parte é jovens, 58% tem menos de 35 anos. De classe média alta, fazem parte dessa estatística, fazem parte dessa estatística 49% que pertence à classe B. E está em um relacionamento sério, estamos aí com um percentual de 69%, que são formados por casados ou estão namorando. Além disso, 49% do público concluiu o ensino médio e 40% tem curso superior. Os dados estão em um material produzido pelo Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado e a pedido do canal a cabo Sex Hot para traçar um perfil de quem consome pornografia no país. É sobre esse assunto que conversamos a partir de agora com o professor, pesquisador, estudioso, pastor na área de sexologia, o pastor Cláudio Rufino, que ao longo de sua vida tem estudado e vem fazendo um trabalho combatendo veementemente a pornografia. O pastor Cláudio Rufino tem mostrado preocupação com relação ao crescimento não apenas quantitativo da igreja e a pouca influência da mesma nesse mundo de trevas. Os perigos da indústria pornográfica no Brasil é terrível. Pastor, obrigado por atender ao nosso convite. Sua saudação aos nossos internautas. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã e que Deus continue a abençoá-los e que possamos aproveitar essa nossa conversação sobre esse tema que é tão relevante para a sociedade de modo geral e em especial para a igreja, que enfrenta grandes desafios na área do conhecimento específico sobre o tema da sexualidade de modo geral, né? Pastor, o senhor tem sido convidado para fazer palestras e mais palestras em várias partes do Brasil, principalmente a partir da criação do projeto Todos em Defesa da Família e por liderar a campanha nacional contra a pornografia no início de 2007. Para os internautas terem uma visão, façam um resumo do trabalho desenvolvido por esses dois projetos que o senhor conhece muito mais do que eu. Bem, graças a Deus, nós tivemos essa oportunidade de, desde 2007 até 2018, desenvolvermos a campanha nacional contra a pornografia, que serviu para uma conscientização, um despertamento nacional a respeito do tema. Naquela época, quando iniciamos, foi baseado no trabalho que eu desenvolvi na elaboração do nosso livro, primeiro livro sobre o tema da sexualidade que publicamos, o livro Batalha contra a Pornografia, em Defesa da Família e da Igreja. E com isso conseguimos despertar o interesse para o tema de muitos estudantes, pesquisadores, que passaram também a realizar palestras a respeito do assunto pelo Brasil todo, e esse era o nosso objetivo,
de chamar a atenção para o fato de que a pornografia é a semente desencadeadora de todos os pecados sexuais, de todos os crimes sexuais, e assim combatê-la representa atuar diretamente na prevenção desses crimes e pecados sexuais. Então, a nossa luta, o nosso foco de combate não estava nas pessoas, e ainda não é, nunca foi, nunca será, focar em combater pessoas, e sim combater o problema em si, a semente do mal, que é a indústria pornográfica, a cultura pornográfica, o vício pornográfico, que são três coisas distintas que trabalham em comum e produzem na sociedade efeitos altamente prejudiciais, danosos, e isso vem sendo cada vez mais frequentemente comprovado por inúmeras pesquisas que vêm sendo atualizadas. E isso, tanto no âmbito da sociedade de modo geral, como também, e mais preocupantemente, dentro do contexto eclesiástico. Essa é a nossa preocupação maior como líder cristão que somos. E, infelizmente, nós observamos uma resistência, até mesmo em igrejas, para tratar desse assunto, em decorrência de tabus, em decorrência da falta de conhecimento de líderes a respeito do assunto. Mesmo quando comprovadamente a nossa argumentação com pesquisas científicas realizadas nos últimos anos pelo mundo afora, especialmente nos Estados Unidos. Pastor, de forma resumida, para quem está nos assistindo agora e que ouvi muito falar sobre pornografia, sobre isso, sobre aquilo, e tem muita gente que nem sabe o que é pornografia. Defina para nós, para o nosso internauta, o que é pornografia. Bem, o meu conceito simplificado de pornografia é tudo aquilo que estimula o desejo sexual fora do contexto conjugal. Ou seja, tudo que não está relacionado à prática sexual, efetivamente, dentro do contexto conjugal, ou seja, que estimula qualquer prática pecaminosa ou mesmo até criminosa, acaba sendo considerado como algo pornográfico. Uma roupa, um gesto, uma música, uma dança fora do contexto conjugal. Ou seja, se nós formos analisar a palavra pornografia, ela é uma junção de palavras, da palavra pornés e grafém, que significa mensagem e significa prostituição. Então, na verdade, ela está se referindo a um convite para prostituição, para práticas pecaminosas, de modo geral, na área sexual. Então, pornografia é, sim, um pecado. A partir do momento em que você enxerga ou é apresentado à prática sexual fora de uma estrutura saudável e também moral. Isso para nós cristãos. Obviamente, para outros estudiosos que não creem em Deus, não creem na Bíblia, a visão a respeito da pornografia ela pode ser bem diferente, inclusive alguns considerando-a, inclusive, terapêutica para algumas práticas no contexto de tratamento e que vem sendo utilizado já há muitos anos também. Só que é importante destacar que, de fato, a pornografia ela está sempre presente, por exemplo, em todos os crimes sexuais. Eu tenho feito esse desafio. Tente localizar alguma história, algum relato de crime sexual onde a pornografia não estava presente na vida do praticante daquele ato criminoso. É praticamente quase impossível. Eu, por exemplo, tenho pesquisado há muitos anos e nunca encontrei sequer uma exceção. Sempre todo criminoso sexual está, de alguma forma, influenciado em sua vida, no seu estilo de vida, pela
indústria, pela cultura ou pelo vício pornográfico. Obviamente, como eu já tenho dito há muitos anos, embora a pornografia estimule até mesmo crimes sexuais, nem todos os viciados em pornografia são criminosos sexuais, obviamente. Porém, via de regra, todo criminoso sexual é viciado em pornografia. Então, isso tem sido constatado e isso serve de alerta, inclusive aos pais, porque ninguém olha para uma criança e imagina essa criança como sendo um futuro perpetrador de crime sexual. Geralmente, nós olhamos para a criança preocupados em protegê-la, defendê-la de ameaças de predadores sexuais. Mas ninguém para pensar que uma criança pode crescer, como ocorre com muitas, né, que crescem e acabam se tornando criminosos sexuais, e isso não é por acaso, é sempre em decorrência de vários fatores, e dentre eles, certamente, a influência da pornografia. Como eu li no início, a pornografia não escolhe idade. Não. Agora, geralmente, o primeiro contato das pessoas com a pornografia ocorre na infância. Em alguns casos também na adolescência, mas atualmente cada vez mais crianças mais novinhas estão tendo acesso à pornografia. Na verdade, há bebês que têm o seu primeiro, há crianças ainda bebês, né, que têm o seu primeiro contato com a pornografia porque estão no mesmo ambiente onde o pai ou a mãe costumam assistir e, inevitavelmente, essa criança acaba também sendo exposta, o que na legislação brasileira, pelo menos, é considerado um ato criminoso. Expor criança de qualquer faixa etária na fase da infância a conteúdos pornográficos é considerado um delito. Então, pelo que eu estou entendendo, por exemplo, na família, homens e mulheres que têm a vida normal com seu cônjuge, também estão envolvidos nessa prática da pornografia? Com certeza. Esses seus números apresentados originalmente, de fato, eles são relevantes, mas certamente eles, de alguma forma, não são exatos, né? Nós temos várias pesquisas que são feitas em diversas circunstâncias que revelam um crescimento contínuo da pornografia. Agora mesmo com essa quarentena que nós estamos vivenciando no mundo, né, e especialmente no Brasil, há alguns dias eu estava lendo uma pesquisa sobre o aumento absurdo das assinaturas de canais pornográficos aqui no Brasil por ocasião desse confinamento que nós estamos experimentando. E uma empresa, inclusive, constatou que em apenas um dia triplicou as assinaturas, né, que eles costumavam fazer diariamente. Esse número foi triplicado ao longo do período de uma semana. Então, é realmente impressionante como a falta de conscientização, e é esse o nosso objetivo, meramente de conscientizar, de orientar, como educador que somos, sobre o perigo. É óbvio que nós não podemos ingerir na vida das pessoas, sabemos que cada um tem a sua liberdade de viver como achar melhor, nós respeitamos isso. Agora, eu também entendo que todos têm o direito de serem bem informados sobre aquilo com o qual estão se envolvendo, como, por exemplo, um fumante. Ele quer fumar, ele pode fumar, mas existem algumas restrições sociais, existem algumas regras e existe também uma campanha de conscientização governamental sobre os perigos que um fumante está voluntariamente se sujeitando. Deveriam fazer o mesmo em relação à pornografia, mas, infelizmente, as autoridades não têm esse interesse. Na verdade, a maioria dos líderes evangélicos também não tem esse interesse, até porque muitos deles também estão envolvidos com a pornografia. E eu sei que muitas pessoas que nos criticam sabem disso e
falam sobre isso. Mas tem muitos crentes também envolvidos com isso. De fato, muitos cristãos. E isso é algo que deveria chamar a nossa atenção para nos estimular a uma ação mais intensa de conscientização a respeito do assunto. Não é por acaso, por exemplo, que no nosso meio está havendo um aumento absurdo de escândalos sexuais de todo tipo, inclusive de crimes sexuais, o que é inaceitável. Mas também, por exemplo, o aumento da fornicação, ou seja, de jovens que não esperam para casar para iniciar a vida sexual, ou de adultério que resulta em divórcio e que vai resultar em traumas na vida de crianças e adolescentes, que vai resultar também como um elemento importante para o aumento do desenvolvimento da homossexualidade entre os próprios cristãos ou filhos de crentes. Enfim, é tudo interligado. Então, um abismo chama outro abismo, como a Bíblia diz. E nós precisamos, no mínimo, de um conhecimento básico a respeito. Inclusive, o senhor, na entrevista que eu fiz com o senhor em 2017, o senhor chegou a dizer que a pornografia promove a frustração sexual. Ou seja, existem muitos casais que estão vivendo aparentemente bem, mas convivendo com esse problema. Com certeza. E nós cristãos, né, nós observamos isso mais diretamente no nosso ambiente social eclesiástico, né? E essa é uma prática crescente. Inclusive, um dado que foi citado por ti ainda há pouco, né, de 20 e poucos % de mulheres, na verdade, esse número já tem sido constatado bem maior, esse percentual. Algumas pesquisas apontam para mais de 35%, outras já apontam para bem próximo de 50%, ou seja, praticamente há um equilíbrio entre a procura da pornografia por homens e mulheres. É porque essa pesquisa que eu estou lendo do G1 aqui é do dia 17 de maio de 2018, então de lá para cá aconteceu muita coisa. Outra coisa, pastor... Sim. Naquela oportunidade também, a gente que entrevistou o senhor chegou a dizer que a ciência já havia comprovado naquela época que a pornografia vicia mais do que as drogas entorpecentes. Sim. Isso foi constatado já faz alguns anos por cientistas norte-americanos e, de fato, é bem evidente, porque observa-se uma dificuldade muito maior de pessoas que querem abandonar a pornografia em comparação com as pessoas que querem abandonar o vício de drogas entorpecentes. Então, é bem evidente isso. Se for entrevistar pessoas que viveram, ou em algum momento de suas vidas, tiveram a experiência de estarem presos ao vício de narcóticos e outros, e também eles viviam aprisionados pela pornografia, e perguntar para eles o que é mais difícil de se libertar, certamente a resposta será a pornografia. Ou alguns poderiam até afirmar que tanto faz, tanto um como o outro, mas, de modo geral, a dificuldade maior é para a libertação plena e absoluta da pornografia. É um verdadeiro milagre, requer muita determinação, força de vontade e graça da parte de Deus, porque é uma coisa realmente terrível. Porque, na verdade, quando você está viciado a drogas entorpecentes, você ingere de alguma forma, né? Ou na veia, oralmente, ou então através do seu nariz, enfim. Existem várias formas de você colocar para dentro as substâncias psicotrópicas. Agora, no caso da pornografia, o que ocorre é que o próprio cérebro produz substâncias que dão a sensação de prazer em decorrência da contemplação ou da estimulação pessoal para a satisfação sexual, tanto do homem como da mulher, e isso desde a infância é possível. Então, a disciplina, a educação, o equilíbrio, o bom senso, é algo que deveria predominar nessa questão da
do exercício legítimo da sexualidade humana. Mas, mais uma vez, eu gosto de destacar o fato de que é a falta de conhecimento, é a falta de orientação, de conscientização com a devida fundamentação que acaba facilitando muitos problemas que poderiam ser evitados. Por exemplo, a grande maioria dos crimes sexuais poderiam ser evitados se nós trabalhássemos na prevenção ou tentássemos evitar a formação de novos criminosos sexuais a partir da infância. Então, é muito sério quando a gente parece não entender que todo criminoso sexual foi criança um dia, foi um adolescente um dia. E quando eles eram crianças e adolescentes, eles não imaginavam que se tornariam predadores sexuais, psicopatas, assassinos, movidos também, dentre outros fatores. Eu gosto de destacar isso, não estou culpando só a pornografia, mas, dentre outros fatores, a pornografia é um dos fatores mais substanciais para influenciar na deformação moral ou formação desses criminosos sexuais. Antigamente, quando nós éramos crianças, né? Eu acho que o senhor não tem... O senhor já passou dos 50, não? Ainda não, graças a Deus. Já estou com 59. Então, quando, naquela época de adolescente, quando se falava em negócio de sexo, era uma complicação. Tinha um cinema, filme. Então, para um adolescente chegar perto, não tinha como. Então, era todo mundo fiscalizando e tal. Do tempo para cá, ninguém procurou mais fiscalizar nada. As crianças fazem a sua vontade, entram num quarto, liga a televisão lá, assiste, os pais muitas vezes não se preocupam. E muitas vezes eu estava vendo aqui que a questão da contemplação, não tem problema, só uma vez, vou dar uma olhadinha aqui. Aí dá a primeira olhada, gostou e continua. Isso torna-se um mal para ele e também para a sociedade, né, pastor? Com certeza. Agora, a falta de pais conscientes do perigo que esta nova geração está sujeita, por conta da internet principalmente, é que é lamentável, né? Porque no passado havia essa preocupação de restrição, mas havia uma radicalização na área de abordagem sobre esse tema, né? O que também contribuiu... É uma barreira muito grande, né? Então, eu sou um educador que procura alertar também para o perigo de radicalismos, mitos ou tabus em cima de temas da sexualidade. Mas é preciso ter conhecimento, porque como é que os pais vão orientar os filhos se eles próprios não possuem ou não possuíram, quando tinham a idade dos filhos, né? Não possuíram a devida orientação. Muitos pais, eles têm problemas sérios na própria vida sexual em decorrência do seu estilo de vida no passado, seja por falta de conscientização, seja por uma exposição abusiva de conteúdos inapropriados, não só pela TV, né, mas também naquela época pelas chamadas revistas pornográficas. Mas hoje só não acessa pornografia quem não quiser. Essa é a verdade. Um adolescente, ele só não acessa se ele for conscientizado do perigo da pornografia. É por essa razão que eu, inclusive, preparei há algum tempo, né? Na época nós já tínhamos elaborado, quando fiz a entrevista contigo, um livrinho específico sobre os malefícios da pornografia para a sociedade. E nesse livro, a nossa ideia é exatamente tentar alcançar o adolescente, o estudante de modo geral, alertando para o perigo que a pornografia pode representar no seu desenvolvimento psicossocial. E pensando também numa estabilidade familiar, conjugal, sexual, futura, né? Então, nossa ideia sempre é em relação à conscientização. E a decisão final é de cada um. Eu tenho filhos também. Eu tenho uma filha que acabou de se formar em Direito, já foi, inclusive, aprovada na prova da OAB. Ela tem 22 anos e o meu filho
têm 17 anos, e eu sempre os criei com uma certa liberdade para questionar qualquer coisa. Então, eles foram preparados para um mundo bem diferente daquele que eu vivia há 30 anos atrás, 25 anos atrás, quando tinha uma idade aproximada deles. Porque as coisas mudaram. Agora, nem todos os jovens e adolescentes têm essa orientação básica, elementar. E é esse o desafio que nós temos a enfrentar, inclusive na igreja, que é de tentar conscientizar os educadores cristãos a buscarem um mínimo de conhecimento. E nem sempre esse conhecimento confiável é adquirido pela internet. Isso é muito preocupante, porque há muita gente achando que a internet só tem orientações genuínas, e nem sempre isso procede. Então é preciso ter, principalmente no nosso caso, né, uma fundamentação bíblico-teológica, mas também científica a respeito dessas abordagens. E mais uma vez, eu sei que o seu público não é apenas de crente, mas talvez a maioria sejam, né? E por isso eu gosto de alertar sobre essa questão. Foi feita uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos, eu recebi essa pesquisa em 2018, afirmando que 53% dos evangélicos são viciados em pornografia pela internet. 53%. Eu fiquei assustado com esse percentual absurdo. E olha que eu já pesquiso o assunto há muito tempo. Então, como essa pesquisa partiu de uma entidade americana, ela é muito confiável, porque o país onde há mais seriedade em pesquisas dessa natureza é exatamente os Estados Unidos, né? Agora, a mesma pesquisa apontou que 54% dos crentes acreditam que tudo na Bíblia deve ser relativizado. Tudo é relativo na Bíblia. 54% dos crentes. Então, se 54% relativizam a Bíblia, não é de surpreender que 53% estejam, de alguma forma, comprometidos com a pornografia, né? Então, é muito sério esse tipo de situação, e que não recebe a devida atenção. E, mais uma vez, lembrando que a pornografia seria como que uma viabilização também, não só para crimes sexuais, mas para outros pecados, como, por exemplo, a prostituição, a homossexualidade, né? E que está aumentando absurdamente nesses últimos anos, né? Ano passado, por exemplo, eu estive dando uma palestra para um grupo de cerca de 500 adolescentes, a grande maioria, filhos de crente. Isso foi num evento específico para falar sobre sexualidade, e eu decidi, ao invés de falar sobre pornografia, falar especificamente sobre homossexualidade. E a primeira pergunta que eu fiz antes de iniciar a palestra era: quantos não consideravam a homossexualidade pecado? Praticamente a metade da garotada levantou a mão. Ora, se a nova geração de crentes, filhos de crente, nem sequer considera a homossexualidade pecado, então, meu irmão, a igreja está comprometida. A coisa é muito pior do que se imagina. Eu fiquei assustado, a liderança ficou assustada. Agora, uma outra professora cristã foi fazer uma pesquisa com cerca de 200 adolescentes, e 80% deles disseram que não consideravam a homossexualidade pecado. É óbvio que isso é também um reflexo da influência da cultura pornográfica, que relativiza tudo e minimiza os efeitos na vida do indivíduo. Então, obviamente, por falha nossa de líderes cristãos, de mantermos, preservarmos tabus e nos fecharmos para a ciência específica da sexualidade, é que a gente acaba viabilizando tudo isso. Atualmente, eu estou, se Deus quiser, esse ano concluindo o doutorado,
E a minha linha de pesquisa, no trabalho final, está relacionada à influência da homossexualidade na igreja evangélica brasileira. E nós vamos falar de muita coisa séria baseada na pesquisa que eu tenho feito com pastores do Brasil inteiro sobre a visão deles a respeito do assunto, buscando através deles dados para serem compartilhados e analisados e apresentar à igreja em que nível nós estamos de degradação. Eu espero que com essa ameaça da pandemia mundial, do coronavírus, acabe de fato produzindo um quebrantamento na vida das pessoas, no sentido de nos humilharmos diante de Deus e praticarmos a orientação de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, reconhecer os seus erros também, né? Se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos. E essa mensagem é para os crentes: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Caso contrário, nós estamos num destino muito terrível para a igreja evangélica, de modo geral, na nossa geração. O senhor tocou um assunto aí muito importante para que se analise. Eu acho que as autoridades precisam analisar esses fatores dentro da igreja, porque, por exemplo, eu estava ouvindo a semana passada, para minha tristeza, inclusive eu fiz uma matéria, coloquei no meu blog, uma liderança nacional de São Paulo, sendo ouvido por um grande canal de TV, dizendo que era a favor do aborto, sim, do casamento de pessoas do mesmo sexo, da descriminalização da maconha. Quer dizer, uma liderança. Sim. O camarada que é pastor da igreja, que é líder de um ministério, diz isso, o que é que uma criança vai pensar ao ouvir um fato desse? Um jovem, um adolescente que já pensa mais racionalmente, vê o líder dele dizendo isso, ele vai sair com certeza dizendo: mas o homossexualismo, a homossexualidade não é pecado, quem está praticando isso aí não tem nada a ver. Ele vai aceitar normalmente, como a sociedade tem trabalhado para que os demais recebam isso aí como coisa normal, como coisa natural. E a Bíblia condena. No livro de Romanos, lá no capítulo 1, condena essa prática. Paulo, quando escreve aos Coríntios, também ele vai condenar essa prática. No Antigo Testamento, Deus também vai condenar essa prática. E muitas vezes, nós, dentro da igreja, a gente é pego de surpresa, como o senhor está falando aí, de pessoas que acham que não é pecado. Então, a igreja precisa fazer uma avaliação. Acho que a igreja, de uma maneira geral, precisa fazer uma avaliação. A gente teve uma reforma protestante. Eu acho que hoje a igreja precisa passar por outra reforma, uma reforma moral, uma reforma para preservar os direitos do cidadão dentro da Bíblia, conforme a palavra de Deus. É isso que a gente tem que lutar para isso. Infelizmente, parte de uma liderança, tal situação, tal declaração que nos choca como também liderança da igreja, lamentavelmente. Mas Deus é grande, viu, pastor? Deixa eu só para aqui, que para você que acabou de chegar, que está nos assistindo agora, nós estamos entrevistando o pastor Cláudio Rufino, estudioso na área da sexualidade, um homem que tem escrito vários livros, inclusive preletor do Encontro para a Consciência Cristã na cidade de Campina Grande, onde acontece a Consciência Cristã todos os anos, no período do Carnaval, e sempre que a gente precisa, sempre que a coordenação do evento precisa, ele está presente aqui em Campina Grande. Então, o nosso querido pastor Cláudio Rufino, que está no Rio de Janeiro, mas ele é membro da Igreja Assembleia de Deus em Brasília. Então, que Deus abençoe aí o pastor Cláudio Rufino no seu trabalho ministerial, também nessa luta de pesquisa, que não é fácil, né? Então, a gente está... Só um minutinho, o pastor vai mostrar outro trabalho dele. Então, isso tudo é interessante. Pastor, o que tem sido feito pelo atual governo nessa área, principalmente pela presença da advogada Damares Alves, no Ministério das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos? Essa pergunta é difícil, mas eu louvo a Deus pela vida da minha querida amiga Damares Alves,
ministra do Ministério das Mulheres, Direitos Humanos, enfim. Eu fico muito feliz por ela, como sempre, estar dando a vida, colocando a sua vida à disposição da causa das famílias. E minha oração por ela continuamente é para que Deus a abençoe. Ela tem feito o que pode, mas há muitas limitações e a falta de estrutura do próprio ministério, né, que é uma novidade, focar em temas como família, em termos de política pública no Brasil, nessa área de cuidados, de orientação moral, porque é só falar de moralidade que parece que estamos falando de estímulo ao crime. É assim que muitos interpretam no âmbito político, que é algo inaceitável focar em moralização. É uma coisa absurda, é uma evidente inversão de valores em nossa sociedade. Agora, eu tenho já conversado por 2 vezes com a secretária nacional da família, que é um dos braços do Ministério. Tenho conversado com coordenadores, como um coordenador que há lá na Secretaria da Família, que é ligado ao Ministério, que trata especificamente de vícios, de modo geral, inclusive o vício da pornografia. Agora, falta recursos para o Ministério, para esses departamentos, poderem desenvolver um trabalho mais abrangente, não só recursos financeiros, mas recursos humanos e também experiência nessa área, né? Então, há uma necessidade de um aprimoramento muito amplo em termos de políticas públicas no Brasil em relação a isso. Agora, mais do que isso, falta também uma certa parceria com algumas instituições, como, por exemplo, a própria igreja poderia estar aliançada com o Ministério para projetos específicos nessa área de conscientização sobre os malefícios da pornografia, que certamente afeta a família de modo geral em muitos aspectos, né? E, inclusive, no caso da pornografia, contribuindo para a dissolução familiar, ou seja, também para o aumento do divórcio. Por quê? Se a gente parar para pensar que a pornografia estimula a infidelidade conjugal, estimula a violência doméstica, estimula a práticas sexuais criminosas, é óbvio que isso vai resultar em problemas conjugais que certamente vão desencadear em muitos divórcios, o que vai afetar a vida de muitas crianças e adolescentes e que vai afetar a futura formação de famílias, se é que serão formadas famílias, porque há cada vez mais adolescentes que não querem casar, querem ter uma vida sexual ativa desde a adolescência, mas sem compromisso com o casamento. Enfim, há muita coisa que acaba estando interligada e afeta também a Igreja Evangélica Brasileira, de modo geral, que também vem sofrendo com isso, inclusive algumas lideranças evangélicas, e acabam eles próprios sendo responsáveis ou responsabilizados pelo fato de serem não só omissos, mas muitas vezes boicotadores de quem tenta ajudar com a devida orientação nessa área. Por exemplo, no meu caso, eu sei muito bem o que é percorrer todo o Brasil, eu já estive em todos os estados brasileiros. Não cheguei a ministrar efetivamente em todos, faltou uns 4 que eu ainda não ministrei, onde eu ainda não ministrei, mas eu tenho visto essa ação, por um lado, favorável de alguns que incentivam e reconhecem a necessidade de uma ação de conscientização contínua. Não é só uma campanha que vai resolver o problema, mas sim um trabalho de conscientização contínua. Mas há muitos que simplesmente boicotam, fazem de tudo para calar a voz de quem trabalha na área da conscientização. É impressionante como há pessoas que praticam o chamado fogo amigo. Eu já passei muito por isso, eu passo por isso. Ser boicotado, não há interesse. E não interessa se a pessoa tem formação acadêmica, especialização, mestrado, doutorado, não dão a mínima.
E eu quero aproveitar para fazer um protesto aqui. Por que apenas os nossos queridos irmãos que foram libertos da prostituição, homossexualidade, eles têm mais espaço? Então, infelizmente, o fato de eu ser um estudante, um pesquisador, e mesmo com a devida qualificação acadêmica, seja com especialização, ou agora o doutorado, mesmo assim, há igrejas onde um ex qualquer coisa vale mais do que no meu caso, que tenho a formação acadêmica, mas não sou ex. Não posso dizer que eu sou ex-estuprador, ex-pedófilo, ex-homossexual, ex-assassino. Então, parece que isso me descredencia para falar de certos assuntos. Só porque eu fui criado na igreja, cresci no evangelho, não me desviei, constituí minha família, continuo, graças a Deus, muito bem casado há mais de 25 anos com a mesma esposa, tenho 2 filhos tementes a Deus, abençoados. Parece que isso me desqualifica aos olhos de alguns líderes evangélicos, porque só dão espaço para ex. O que eu acho bom, eu não estou criticando, repito, o fato de valorizarmos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, que foi lavado no mesmo sangue que eu fui, no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, discriminar uns em detrimento de outros, como eu já passei várias vezes por esse tipo de situação, é realmente algo irracional, ilógico. Eu não consigo entender uma coisa dessa. O fato de eu não ter sido, nunca ter, e espero nunca passar por isso, pela experiência do divórcio, parece que me desqualifica para falar em algumas igrejas, meu irmão. Como é que pode? Eu não sou ex, eu não tive experiência do divórcio, então em algumas igrejas eu não posso pregar, porque eu continuo casado com a mesma esposa há mais de 25 anos. Parece coisa de maluco, mas é o que está acontecendo. Eu aproveito para fazer esse desabafo e esse protesto absurdo. Se é o preço que eu tenho que pagar para não pregar em algumas grandes igrejas no Brasil, eu estou disposto a pagar esse preço, porque eu não vou dar esse gostinho para o inferno ou para alguns líderes que fazem certos critérios loucos para dar certas oportunidades. Eu não consigo entender isso. É contraditório isso aí que você está falando, por quê? Porque a gente sabe que esses que estão tendo espaço, e a gente louva a Deus por isso, eles estão tendo espaço do que já passaram. Sim. Agora, é contraditório quando evita que alguém venha para prevenir as pessoas a não entrar nesse mundo. Ou seja, é contraditório. Ou seja, eu dou a oportunidade a quem já teve e não dou a quem está trabalhando para evitar. E pior, meu irmão, às vezes dá oportunidade para quem ainda não é ex. Há igrejas onde homossexuais pregam, cantam, e eu não tenho oportunidade. Por quê? Porque o meu assunto não agrada alguns líderes. Alguns pedófilos também têm oportunidade, mas como eu falo sobre a conscientização para alertar sobre o perigo, não tenho oportunidade. Alguns adúlteros cantam, pregam, e em algumas dessas igrejas onde eles cantam e pregam, eu também não tenho oportunidade, porque eu sou do contra. O que eu falo é muito duro. Eu não vejo por que alguém considerar isso racional. É loucura o que eu estou falando para muita gente. É um absurdo? Mas é a realidade, que eu gostaria que não fosse, mas é. Por quê? Eu não sei. Agora, faz com que nós reflitamos e fiquemos imaginando por que tantos líderes, como o senhor mesmo acabou de dizer agora há pouco, né, estão defendendo a homossexualidade como normal, o adultério como normal, o aborto como normal, o uso de drogas como normal. Por que isso está acontecendo? Não é por acaso. Agora, é impressionante como as pessoas insistem em valorizar esse tipo de liderança que não consigo entender. Nós estamos numa condição de degradação sem precedente na história. E já passou da hora de uma nova reforma protestante. Eu aproveito para deixar bem claro que eu estou aqui protestando, inclusive. E é o que muitas das vezes nós fazemos em eventos quando temos oportunidade. Eu louvo a Deus pela consciência cristã. E eu
valorizo isso no meu currículo quando tenho a oportunidade de falar sobre esse trabalho extraordinário que é a consciência cristã. Pastor, eu quero agradecer essa oportunidade. O senhor estava com um livro aí para mostrar e não mostrou? Ah, sim. Pois é que nós temos também alguns livros que podem ajudar alguns pais e educadores. Um deles é o livro Pais e Filhos Superando Conflitos. Tá? É um livro simples, mas que nós temos usado na realização de conferências pelo Brasil, alertando, inclusive, também sobre o perigo do mau uso da internet, o perigo do abuso sexual, o perigo na escola. E um outro livro que pais e educadores também têm usado, que é o livro Homossexualidade. É possível entender, prevenir e reverter. É um livro muito especial, nós temos tido testemunhos de várias pessoas, inclusive de pessoas que foram alcançadas e transformadas pelo Evangelho após a leitura desse livro. De vez em quando a gente encontra pessoas que leram alguns desses meus livros dando testemunhos de libertação, de conversão, de restauração na vida conjugal. Inclusive, esse aqui também é outro livro que tenho ouvido testemunhos interessantes, inclusive na própria capa eu coloquei a foto do meu, no dia do meu casamento, sexualidade conjugal, muito além do prazer. Eu o preparei por ocasião da conclusão da minha pós-graduação em sexualidade, e esse livro, ele também tem contribuído para a restauração de muitos casamentos. Eu tenho ouvido testemunhos de casais crentes e não crentes que estavam com tudo encaminhado para o divórcio, só precisavam assinar os papéis, mas foram orientados a antes lerem esse livro ou lerem também o livro Batalha contra a Pornografia. E após essas leituras, eles testemunharam dizendo que haviam desistido do divórcio. Então, isso, para mim, já valeu todo o trabalho que tivemos na elaboração desses materiais, que usamos, inclusive, na realização de palestras e conferências pelo Brasil. Inclusive, uma das palestras que eu tenho mais realizado ultimamente é sobre o tema da homossexualidade, né? Que é um assunto que muita gente fala, mas sem a devida abordagem científica, digamos assim. Né? E essa nova geração, ela está sendo bombardeada com a pseudociência, onde há muitas fake news sendo divulgadas, até mesmo em ambientes acadêmicos, até porque a maioria dos professores que fala sobre o assunto não tem a formação necessária para fazer essa abordagem e acabam falando besteiras baseadas em pesquisas da internet, o que é questionável. Então, nós alertamos sobre esse perigo de acreditar no que o professor que nunca estudou sobre sexualidade está falando a respeito do assunto do qual ele não entende, porque ele nem sequer teve uma matéria a respeito do assunto na grade da sua formação acadêmica. Então, é necessário um alerta aos pais também nesse sentido. Muita gente dando aula de educação sexual sem nunca ter estudado sequer uma matéria ou lido um livro a respeito do assunto. Né? Isso é ridículo, mas é típico também, infelizmente, da nossa cultura brasileira, de valorizar a pseudociência. Por isso que eu faço menção do que o apóstolo Paulo alertou Timóteo, para que nós não permitíssemos de sermos feitos presas das pessoas, né? E para o perigo da falsamente chamada ciência. O problema não é a ciência está do nosso lado. A ciência não é antagônica à mensagem bíblica. Ela, muito pelo contrário, ela acaba sendo corroborativa. Agora, a pseudociência, sim, é um perigo, é uma ameaça, composta muitas das vezes também de meias-verdades. Então, há muito veneno sempre envolvido na pseudociência. Devemos atuar, né? Mas nos fundamentando na verdade. Ainda que a verdade também não agrade muitos cristãos, mas eu não posso omiti-la. E eu tenho sido criticado por isso. Mas eu não aprendi assim
Eu falei, eu sinto muito, mas eu também aprendi muita coisa errada. A gente não pode ter medo da verdade científica. E ela não está comprometendo a minha fé e nunca vai comprometer. Até porque, para sermos libertos de qualquer escravidão intelectual, escravidão da ignorância, nós precisamos da libertação através da verdade, como disse Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi muito bom falar sobre esse tema, que é importantíssimo. A gente lamenta profundamente o que o senhor tem enfrentado e, ao mesmo tempo, lembrar que algumas lideranças, infelizmente, correm desses temas sobre sexualidade dentro da sua igreja, ou pelo menos em grupos. Eles correm como o diabo, como diz o velho ditado, corre da cruz. Não sei porquê, mas nós estamos no século XXI e a igreja precisa aprender. A igreja precisa aprender a se defender dos problemas como este. Infelizmente, a gente vai conviver com muito tempo, enquanto tiver algumas cabeças pensantes de forma diferente do que é a ciência, do que é a própria palavra de Deus, a gente vai enfrentar esse problema. A gente tem que orar por essas pessoas para que abram a mente para o entendimento e da importância que tem temas como este de ser abordado em suas igrejas por pessoas competentes, capacitadas, preparadas. Não é qualquer um, como o senhor falou. Porque para qualquer um tem muitos, mas tem que ser pessoas especializadas no assunto. Então é isso que eu deixo nesse finalzinho, as minhas considerações, agradecendo o senhor por ter nos atendido aí do Rio de Janeiro a nos conceder essa entrevista. Eu só quero destacar a camisa que eu estou usando aqui, ó. Consciência cristã. Essa é uma relíquia, essa aqui é muito antiga, né? Eu sempre trato com muito carinho as camisas da Consciência Cristã. Quero mandar um abraço para o meu amigo pastor Helder, né? Que Deus continue abençoando todos vocês nesse trabalho. Esse trabalho magnífico que vocês realizam aí em Campina Grande, e eu espero que possamos estar novamente juntos no futuro, e é uma honra e uma alegria poder participar desse programa com vocês, tá? Deus continue abençoando todos vocês, e lembrando que eu estou à disposição, caso queiram alguém assistindo pelo Brasil, realização de palestras ou conferências a respeito deste assunto. Nós temos desenvolvido esse ministério há mais de 20 anos por todo o Brasil e também em vários outros países, em pelo menos outros 10 países, principalmente da Europa e América Latina, ok? Então, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Fica aí na linha, pastor. Pois bem, nós conversamos com o pastor Cláudio Rufino, ele está ali no Rio de Janeiro, um estudioso, pesquisador na área de sexualidade. Que Deus abençoe. E obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Olha, você gostou da entrevista? Vai clicando aí, vai se inscrevendo, aperta no sinalzinho, olha, isso vai ser muito importante, porque vai estar avaliando o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, e aguarde novas entrevistas.